Oi, gente, bom dia. Vamos lá, acabei de convidar a Amanda, né? Então, hoje nós vamos fazer uma live visita com a Amanda Turazi. Então, gente, enquanto a Amanda entra, a gente vai conversando um pouquinho, né? Hoje, essa série de vídeos que a gente está fazendo são o que a gente chama de live visitas, né? São visitas técnicas abertas ao público, abertas a todo mundo, que geralmente visita técnica a gente faz para estudantes de graduação, né? Então, tipo, um estudante, uma turma ou mais de uma turma de estudantes de graduação em farmácias faz uma visita técnica para aprender o funcionamento, né, o dia a dia, verificar a rotina de, de algum local, tipo de uma indústria de medicamentos, como é a rotina, né? E como é a estrutura de uma indústria de medicamentos, por exemplo. Uma visita técnica para uma turma de nutrição, para uma indústria de alimentos. Uma visita técnica de uma turma de fisioterapia a uma clínica de fisioterapia. Só que nesse caso, a gente está fazendo visitas técnicas remotas, né? Justamente para não, assim, evitar, na verdade, para evitar qualquer possível contaminação ou disseminação do vírus, né? Que apesar de não estarmos mais em lockdown, mas a gente precisa evitar o contato, né? O contato físico e entre pessoas, né? E assim, dessa maneira inviabiliza visitas técnicas presenciais. As nossas ações também estão em stand-by, né? A gente também está sem fazer ações presenciais, como nós fazíamos no Hospital Regional. Toda primeira quarta-feira do mês, nós estávamos lá para fazer acompanhamento dos... Acompanhamento a gente não conseguia, mas assim, a gente fazia orientação sobre o uso correto de medicamentos, sobre a saúde de uma maneira geral, dos acompanhantes dos pacientes que estavam internados lá. Então, o pessoal ficava lá, né? Muitas vezes, muitos dormem lá para ficar acompanhando aqueles pacientes, e a gente aproveitava esses momentos em que eles ficavam, infelizmente, ociosos, né? Sem poder estar com o paciente deles, para conversar um pouco com eles, fazer uma avaliação física, falar sobre medicamentos, sobre os cuidados com a saúde, com medicamentos, enfim. Né? E várias outras ações que a gente fazia. Essa era uma ação fixa que a gente tinha, né? Mas não foi possível continuar, ainda não está sendo, mas a gente vai voltar com as ações presenciais. Enquanto a gente não tem as ações presenciais, a gente vai fazendo atividades remotas, né? E as orientações a gente continua passando por meio de postagens, né? Então, a gente faz postagens no próprio PSNS, né? No Promovendo Saúde, no Instagram. Fazemos postagens também mais, como é que se diz, mais leves ou mais divertidas pelo TikTok, que a gente reposta no Instagram, e também temos vídeos que estamos produzindo para o YouTube. A gente já tem uns 2 ou 3 vídeos, uns 3 vídeos no YouTube, ensinando diferentes utilidades ou diferentes cuidados, né? No preparo de chás, a gente tem diferentes vídeos e tem alguns que estão no forno ainda para serem divulgados. Alguns são interativos, enfim. No final das contas, a gente está muito ativo nas redes sociais. Acompanhe a gente, né? Deixa eu ver se... Só um minutinho, deixa eu ver se acontece. Só um minutinho, que a gente já vai. Enviei o convite novamente para ela entrar. Para revisar e apresentar a Amanda. Eu fico muito feliz que a gente está podendo fazer essa live com a Amanda hoje. Conseguimos fazer essa live, divulgou muito.
O pessoal de nutrição ficou muito alegre também, né? Eu, Então, deixa eu apresentar. eu que agradeço o seu convite. Obrigada, Amanda, por ter aqui. Então, hoje nossa live de visita é com a Amanda Turazzi. A Amanda é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, tem formação profissional em nutrição oncológica e saúde da mulher e está concluindo curso em interpretação de exames laboratoriais e nutrição funcional e qualquer coisa que não pode corrigir. Hormoniologia multiprofissional e então, ela está concluindo o curso em interpretação de exames laboratoriais. Além disso, trabalha no Instituto do Câncer Infantil de Agreste, que é o INCA, o ICIA, desculpa, é o ICIA, e possui um consultório. No consultório, ela trabalha com emagrecimento saudável e longevidade. Ela clínica, tem o consultório dela, fica na clínica Grupo MEC, no empresarial Time Video. E o Instagram profissional dela é nutri.amandatural. Eu vou anotar aqui para vocês, enquanto ela estiver falando aqui. Eu já vou colocar o Instagram profissional dela para vocês seguirem também. Certo? Então, assim, Amanda, seja muito bem-vinda. Se você quiser acrescentar alguma coisa, algo de sua apresentação, por favor, fique à vontade. Certo. Deixa eu te apresentar um pouquinho da minha rotina, né, aqui no ICIA. Pode ser? Sim. Pronto. Eu vou mostrar só um pouquinho como é a minha sala aqui no ICIA, tá? Qualquer coisa você me diz. Tá dando para escutar direitinho, tá dando para visualizar tudo, tá? Tá dando para visualizar. Pronto. Aqui é a minha sala, tá certo? Aqui no ICIA. Aí essa daqui é uma girafinha que eu uso para ver a estatura das crianças pequenas, tá? E assim, por que eu uso ela? Para ser uma forma lúdica para as crianças, porque normalmente elas têm muito medo de vir aqui na sala da nutrição se pesar, sabe, Cíntia? E essa daqui, principalmente por conta dessa colega aqui, ó, dessa balança, tá vendo? Tô vendo. Pronto. Então, deixa eu virar para mim. Então, aí o que acontece? Eu sempre deixo aquela girafinha ali, que é uma forma até de enganar um pouquinho eles, sabe? Porque eles acham que todas as pessoas que usam branco vão furar eles. Eles já associam bastante por conta do pessoal da enfermagem, né? E por conta da coleta de sangue que eles têm que fazer toda semana. Então, acaba que eu tento deixar a sala o mais lúdica possível. Pronto, aqui no ICIA, as crianças, elas têm um acompanhamento nutricional assim que é diagnosticado. Assim que fecha o diagnóstico, aí elas já são encaminhadas para a nutrição, tá? Independentemente de já ter começado a quimioterapia ou não. E aí eu já começo a fazer todo um acompanhamento, tanto de medidas de peso, estatura, circunferência do braço e até a tríceps em algumas crianças. E também eu já faço uma reeducação alimentar com elas. Antes, eu fazia o cardápio, montava tudo bem bonitinho, calculava, fazia tudo. E aí, eu comecei a observar que eu não tinha uma boa aderência ao plano alimentar pelas crianças. E não porque tinham alimentos de difícil acesso, não, tá? Mas aí eu não consegui identificar o motivo, mas eu vi que todas tinham dificuldade de seguir as quantidades, as porções, tudo bem direitinho. E aí o que é que eu aprendi a fazer aqui? Eu comecei a fazer pequenas alterações na rotina deles mesmos. Então eu faço um recordatório de 24 horas com eles na primeira consulta, e aí através desse recordatório eu começo a fazer as alterações ao longo do tratamento na alimentação deles. Então a gente vai retirando algumas coisas de princípio que vai ser o que vai agravar mais a doença naquele momento, e os outros alimentos que não são tão saudáveis eu vou retirando aos poucos e vou fazendo pequenas trocas, certo?
Qualquer coisa você pode me parar, viu? Tá certo. Gente, podem fazer perguntas também. E depois, quando a Amanda for terminando, aí eu faço perguntas para ela. Não se preocupe não, viu, Amanda? Porque eu estou acumulando as perguntas aqui, depois me fala. E sim, Pronto, tá certo. Pronto, aí aqui eu uso muito os protocolos do INCA, tá? Então até tá aqui, vou mostrar aqui. Pronto, dá pra ver? tá. Pronto, eu utilizo esse protocolo do INCA, tá certo? Que é o mais atualizado na parte de pediatria mesmo. Então aqui ele fala muito como deve ser o atendimento nutricional no ambulatório, tá? Para fazer químio, rádio, para os pacientes em pré e pós-cirúrgico, então eu utilizo muito ele. Ele também fala a questão da internação, mas como a gente no ICI ainda não interna o paciente aqui na instituição, certo? Então aqui a gente só trabalha com ambulatório e com bloco de químio. E aí eu tenho as fichinhas que eu mesma criei, minhas fichinhas baseadas nos protocolos do INCA, tá? Que é a ficha de atendimento, que é o da primeira vez. Aí tem as fichas de acompanhamento, então eu anoto todos os exames, tá? Todos os pesos. E por quê? Porque eles são pesados e acompanhados toda semana. Então, toda semana eu peso, tá? A estatura não, porque eu sei que não vai alterar. Mas o peso, como oscila muito, então toda semana eles são pesados, eu vejo cintura, eu vejo o braço e a tríceps, certo? E aí eu faço também Oi? As medidas antropométricas. As medidas eu faço. E também eu faço a triagem deles, tá? O INCA preconiza a NRS, certo? Mas aí, para os pequenininhos, os bem pequenos mesmo, que tá assim, 1 ano, 2, 3 anos, eu faço a Strong Kids, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí eles, através da triagem, eles vão me dizer qual é o risco realmente que aquela criança está. Lembrando que toda criança oncológica ou todo paciente oncológico, por si só, pela doença, já está em risco nutricional, né? Mesmo ele estando acima do peso. Até porque a gente encontra muito obesidade sarcopênica, né, hoje em dia. E também, depois que eu faço tudo isso com o paciente, normalmente, aí eu vejo que há necessidade, sempre eu peço exames, fora os exames que ele já vem do médico, né? Que foram todos aqueles exames para descobrir o câncer, eu sempre solicito exames extras, tipo vitamina D, vitamina B12, às vezes ácido fólico, tá? O cálcio, o PTH, para mim ver como é que tá a saúde como é que tá a massa óssea naquela criança. Então eu sempre faço isso. Normalmente o colesterol total também, para ver como é que tá o LDL, o HDL, essa relação. E através dos exames, o que o exame me mostrar, aí eu vou fazer a minha suplementação. Que aí pode ser suplementação com ômega 3. Dependendo da criança, eu suplemento ômega 3 por suspensão oral, tá? E aí com sabor, porque fica melhor para ele tomar. Se já for uma criança maiorzinha e um adolescente, vai na cápsula mesmo. A vitamina D, certo? A grande maioria aqui do ICIA faz uso de vitamina D, porque os níveis são baixos, tá? Então eu já faço a suplementação e fico fazendo o acompanhamento. Se essa vitamina D está com um nível bom, para mim, lembrando que não é o nível bom que eu vejo pelo laboratório, tá? Mas é um nível bom que os estudos mostram que os pacientes devem ter. Aí faz também a vitamina D, normalmente deles é em gotinha, porque é mais prático para eles. E dependendo, se o paciente tiver algum outro tipo, um tumor abdominal, por exemplo, que mexa com a questão do intestino, por exemplo, então ele usa de probiótico, certo? Lembrando que se ele tiver com a imunidade baixa, com neutropenia, isso já é excluído. E aí eu acabo não passando por muito tempo, sabe, Cíntia? Eu sempre passo por um curto período, tipo assim, 10 dias de probiótico,
por exemplo, porque aí dá para avaliar melhor. E normalmente o intestino acaba voltando ao normal, junto, claro, com a alimentação, né? Porque aí também não adianta suplementar o probiótico, né? A bactéria, e você não melhorar a ingestão hídrica, não melhorar a ingestão de frutas, de alimentos que tenham fibra. Se não for o conjunto, não vai adiantar. Pronto, aí eu faço isso também. E se o paciente for obeso, né? Se o paciente ele já vem com obesidade, porque acontece, os casos são poucos, são, mas já acontece de vir já com obesidade e um erro alimentar muito grande. Então, o que é que eu faço? Eu tento colocar o máximo de fibras possível para aquele paciente. Por quê? Para ajudar um pouco na perda de peso, certo? E aí eu sempre incentivo, dependendo da condição que o paciente esteja, uma prática de atividade física, que não necessariamente é você dizer ao paciente para ir para uma academia treinar, malhar, mas que seja pelo menos uma leve caminhada. É importante, é muito importante que ocorra essa questão da atividade física. Por quê? Porque aí você consegue fazer com que aquele paciente ele reduza mais um pouco do peso, tá? Mas ele preserve a massa muscular dele, que é o mais importante. Porque se ele não tiver uma massa muscular preservada, a imunidade dele também vai cair. Então, é importante. Por isso que é tão importante que exista realmente em centros oncológicos um educador físico, por exemplo. Entendeu? Junto, claro, com o fisioterapeuta. Eu ia falar isso agora. É importante a interação com outros profissionais. Sim, muito importante, né? Porque aí você já citou, né? Sabe, não só falou até agora, né? Você já citou a importância da interação. Você vai ter a interação com o educador físico e com o fisioterapeuta, né? Obviamente, você também tem interação com o médico e, possivelmente, eu não sei se você vai dizer agora, mas tem farmacêutico clínico. Tem o quê? Farmacêutico clínico. Nós temos o farmacêutico responsável pela quimioterapia. Pronto. Então, Aí ele é quem faz toda a quimio. Aí, no caso, qualquer interação medicamentosa, interação medicamento-alimento, então também conversa com ele, né? E o enfermagem. Sim. Quando é uma droga nova que eu realmente desconheço, né? Porque cada paciente tem seu protocolo, né? E cada protocolo tem uma droga diferente. Então eu sempre estou lá e pergunto para ele se existe alguma relação muito forte com algum determinado alimento específico. Por quê? Porque se existir, esse alimento já vai ter que ser excluído. Como também, quando ele precisa da nutrição, ele chega e me diz que o paciente vai tomar determinada medicação que precisa, que ela só vai ter uma função muito boa naquele corpo se for ligada a algum alimento rico em vitamina C, por exemplo. Pois é, como é importante a interação. E quando a gente fala sobre medicamentos, né, e alimentos, eles passam pelas mesmas vias, né? Todos eles passam por todas as etapas, digestão, absorção, metabolização. Então, assim, é de se esperar que haja essa interação. Os profissionais, né, conversem bastante também para ver isso. Eu posso te fazer uma pergunta agora, Irã. Irã fez uma pergunta aqui. Pode. Ele perguntou assim, os conselhos medicinais e fitoterápicos é uma prática que realiza na medicina oncológica, você usa fitoterápicos? Se eu utilizo fitoterápicos? Sim, medicinais, ou na nutrição oncológica? Peraí, que eu não escutei direito. Repete de novo. Irã perguntou, o uso de plantas medicinais e fitoterápicos é uma prática que se realiza na nutrição oncológica? Veja, eu não utilizo nenhuma planta fitoterápica aqui no ICI
dia não. E por quê? Porque os estudos que mostram é tudo em adulto. Então sempre eu fico mais receosa em fazer alguma coisa com a criança. Então eu utilizo muito as vitaminas que eu posso estar utilizando e eu sei que é de forma segura, certo? Então assim, planta mesmo, eu não utilizo aqui. Agora, quando o paciente ele termina todo o tratamento de químio e o médico chega no paciente e diz assim, olha, você terminou o seu tratamento, então você vai começar a vir aqui todo mês. Depois você vai vir a cada 3 meses, depois a cada 6 meses. Aí sim, quando isso acontece, dependendo de quanto tempo ele fez de protocolo de químio, aí eu começo alguma planta fitoterápica, mas aí já não, a finalidade não é mais durante o tratamento de químio, mas aí o pós. Tipo, o paciente estava com obesidade infantil e durante a quimioterapia não conseguiu perder o peso necessário, o peso que deveria ter perdido, tá? Até porque fazia uso de corticoide, então a gente sabe que tem toda uma interferência. Aí o que aconteceu? Aí sim, eu comecei a tratar ela depois que ela terminou totalmente o tratamento. Tipo assim, 6 meses depois, a gente começou um tratamento realmente mais agressivo, feito se diz, com a questão da perda de peso. Mas antes disso, não. O que é que eu fiz? Eu tentei controlar ao máximo o peso dela para ela não ganhar mais peso. Ela manter o que ela estava, certo? Mas durante o tratamento eu não faço, não. Eu tenho receio porque são crianças e não tem estudo nisso, tá? Os estudos que mostram em adulto. E aí, por mostrar em adulto, a mesma quantidade você não vai poder utilizar para aquela criança, certo? Então eu tenho um pouco de receio com relação a plantas em criança. As drogas neoplásticas são tão tóxicas, né? Que a gente correu um risco, né? Já que não tem estudo suficiente em criança para correr o risco a acrescentar mais algo que for minimamente tóxico, já vai prejudicar bastante, né, a criança. Então, quando se trata de criança, Tudo assim, com criança você tem que ter mais cautela, né? Até porque as dosagens são diferentes, na verdade. Dependendo da faixa etária, muda também, tá? Então aí eu sempre tenho mais cautela. Amanda, eu falei aqui do seu histórico profissional e de que você se interessou por várias áreas, mas assim, dá para notar que você é uma apaixonada pela nutrição, porque você tem nutrição oncológica, saúde da mulher, isso. Para aquelas pessoas que não conhecem o direito nutricionista, você pode falar um pouco assim, quando você percebeu que você é nutricionista e mesmo assim depois que você fez lá para fazer o curso, o que você descobriu que você não sabia antes, que as outras pessoas que não entram na área descobrem durante o curso, não sabem, né? Acabam durante Ô, Cíntia, tem como você repetir? Porque eu não escutei quase nada. O seu áudio não está muito bom. eu acho que é o celular, então. Então vamos lá, de novo, vou até me aproximar. Eu perguntei a respeito do que você descobriu, eu pedi, na verdade, que você voltasse alguns anos Certo. e remetesse àquela estudante, aquela vestibulanda, né, que escolheu fazer nutrição e depois a estudante de nutrição, o que foi que ela descobriu em relação ao curso e à profissão que ela não sabia antes. Certo. Né? Que foi que te fez fazer o curso e o que foi que você descobriu durante o curso, porque é sempre assim, né? A gente pensa uma coisa e quando a gente entra no curso de graduação, a gente descobre um mundo muito maior. Isso mesmo. Vamos lá. Veja, primeiro de tudo, minha pretensão não era ser nutricionista.
Minha pretensão era ser enfermeira, veja, era ser enfermeira. E aí, o que aconteceu? Quando eu prestei vestibular, aqui em Caruaru ainda não tinha faculdade de enfermagem. Só ia ter no próximo ano, certo? Aí eu prestei vestibular para nutrição. Eu disse, eu vou prestar, porque se eu passar, eu fico e depois eu mudo de curso. Que isso foi o meu pensamento logo no começo. Pois bem, comecei nutrição e já assim, no primeiro ano, eu comecei a me encantar com a nutrição. Quando foi para fazer a troca pelo outro curso, pelo curso de enfermagem, eu realmente não quis mais. Acabei ficando na nutrição. E aí eu sempre digo que foi a nutrição que me escolheu, porque não foi eu que escolhi a nutrição em momento nenhum. Acabou que ela me escolheu e hoje eu sou realmente apaixonada pela minha profissão. Porque eu vejo o quanto a gente é importante. Mesmo que muita gente ainda não valorize, viu? Muita gente assim, ainda tem uma ideia muito distorcida do que é nutrição, sabe? Mas eu mesma sou apaixonada pela minha profissão, amo mesmo, de verdade. E aí, veja, quando eu entrei na faculdade, o que é que eu descobri? Primeiro, eu descobri a me alimentar melhor, né? Até porque eu não me alimentava tão bem assim, logo quando eu entrei na faculdade de nutrição. E eu acho que é isso que acontece com a maioria das pessoas que começam a nutrição. Começam a tentar se alimentar melhor. E ao decorrer do curso, eu comecei a ver o que cada nutriente é tão pequenininho, né? Porque você vê, vitamina C é uma molécula pequena dentro de um alimento tão grande. Mas o quanto ela é importante para cada função ali dentro. O magnésio, o quanto ela é importante para as reações bioquímicas, o quanto o nosso corpo precisa. Então, durante o curso, eu comecei realmente assim a observar e ter outros olhos com os alimentos. Ver o quanto cada alimento é importante. E não é assim, e não é só um alimento, é um conjunto, né? Não adianta você consumir um único alimento todos os dias. Sua alimentação ela tem que ser o mais colorido, o mais variado possível, porque aí você vai ter todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Muito bom. E aí você tocou num assunto que eu adorei, que foi o seguinte, que muitas pessoas ainda não conhecem todo o potencial do profissional nutricionista. O que é que você percebe assim, que as pessoas sabem e o que é que elas precisam ainda descobrir desse profissional? Veja só, muita gente ainda tem a ilusão, né, que só o remédio é o que vai fazer você se curar de determinada doença. É só o remédio, nada mais além disso. E o que é que eu vejo? O que é que eu venho descobrindo? Porque, olha, ao longo do meu percurso como nutricionista, eu me desmotivei muito, viu? Eu me desmotivei bastante ao longo desse caminho, dessa minha jornada, até eu chegar hoje e dizer a você que eu realmente amo minha profissão e eu vejo a importância dela. E por que isso aconteceu? Eu sempre trabalhei muito em hospital. E assim, não é só eu como nutricionista que posso falar, mas os demais profissionais, a gente acaba sendo muito desvalorizado. As pessoas acabam não dando tanta importância ao trabalho de cada um junto, o conjunto, né? Acontece isso. Então, ao longo desse caminho, eu me desmotivei bastante. Muito mesmo. Nunca pensei em desistir, mas sempre assim, ficava muito desmotivada. Por quê? Você estuda, você vai fazendo cursos e você tenta colocar aquilo em prática e acaba que você não vê muito resultado porque as pessoas não dão muita atenção, né? Acham meio que como se fosse uma bobagem, não querem mudar, né? As pessoas têm uma visão e não querem ampliar aquela visão, né? Gostam de ficar sempre no que já estão, né? Então, acabei me desmotivando. Aí, em 2017, o que aconteceu? Em 2017, eu fui apresentada para a longevidade saudável, certo? Então, foi lá que eu conheci. Foi no ano de 2017 que eu conheci a longevidade, que, inclusive, já tem uma pós para nutricionista para longevidade, viu? Já existe isso. Não é muito conhecido nem muito falado, mas já existe.
Então, eu conheci a longevidade em 2017, através de vários cursos que eu comecei a fazer. E por que eu comecei a fazer? Porque eu queria ver se a nutrição ela poderia me dar aquela vontade de novo que eu tinha, sabe? Aquele amor que eu tinha por ela. Eu queria ter aquilo de novo, eu queria me motivar como nutricionista e eu não estava mais conseguindo. Então, através da longevidade, eu consegui uma motivação. E aí eu consegui enxergar a nutrição de outra forma que as pessoas ainda não enxergam. Então, muita gente acha que para melhorar, ela precisa tomar muita medicação, Cíntia. Se você vê a quantidade de gente jovem, viu? Não estou falando de gente idosa, não. Tipo assim, 80, 90 anos, não. Pessoas jovens, tipo 40 anos, 45 anos, tomando várias medicações, tipo assim, ó, tem gente que toma até 6 por dia. E às vezes é sem a necessidade. O que é que precisa? Adequar uma alimentação. Você tem as vitaminas todas para aquele corpo sair daquela deficiência. Porque é justamente isso o que acontece. O corpo está deficiente de nutrientes. Sendo que a gente não consegue perceber os sinais que o nosso corpo dá. A gente acha que vê uma dor de cabeça é bobagem. Hoje eu acordei, não acordei muito disposta, não. Acordei fadigada, mas é besteira, é porque eu não dormi bem, entendeu? Então, veja, são pequenos sinais e sintomas que a gente diz que o seu corpo ele vai lhe dando, mas você sempre vai protelando, você sempre vai achando que é besteira. E por aí vai ficando, até no dia que os estoques dentro do seu corpo das vitaminas e dos minerais já não tem mais. E aí realmente você precisa de uma ajuda médica, né? Porque você está com um sintoma muito forte. Mas aquele remédio por si só, ele não vai resolver o problema. Precisa-se de uma alimentação atrelada àquilo ali, um conjunto. Então é muito isso que eu vejo, sabe? Vejo muito mesmo os pacientes dessa forma. Então isso me motivou mais ainda a ver o quanto é importante a nutrição. O quanto a gente, como nutricionista, a gente pode estar ligado na questão da prevenção de fato, porque não é isso que a gente aprende muito na faculdade, é a questão da prevenção, prevenir, na verdade. E quando a gente vai trabalhar em hospital, a gente não vê prevenção, a gente vê o tratamento, certo? A nutrição como forma de tratamento. E aí quando você chega nessa parte, com o tempo você vai se desmotivando. Por quê? Porque nem todo mundo entende. Nem todo profissional que está ali, ele entende a sua importância. Mas veja quanto é importante dentro do hospital para a recuperação do paciente. A nutricionista, com o médico, com o fisioterapeuta e com a fono, os quatro juntos, melhorando aquele atendimento do paciente e aquele paciente conseguir se recuperar. E ainda tem o resto da equipe, né, que também está participando aí. Sim, a enfermagem, né, com a medicação, que é importante. Para administrar a medicação, o farmacêutico para produzir o medicamento, para, enfim, manipular, para orientar também. Sim. Que bom, Amanda. Junto, né? Todo mundo junto é importante. Até porque o paciente, ele não é partes. Ele é um todo, né? Ele é um todo que precisa da máxima atenção. E, assim, é porque a gente ainda tem a população, né? As pessoas que não conhecem bem cada profissional, né? E a função de cada um, ainda tem aquela mente, olha, eu não preciso de assistência à saúde de nenhum profissional porque eu não estou doente. Então, eles têm uma mente curativista, né? De que só vai precisar de orientação profissional caso precise ser curado de alguma coisa, né? E não pensa na prevenção, né? Na promoção da saúde. Muitas vezes não pensa, eu estou bem, né? Não estou me sentindo mal, nada que me impeça de trabalhar, então eu não preciso de orientação. E, na verdade, essas pessoas que ainda não foram paradas pela doença, que estão em número muito maior do que aquelas que já adoeceram e que precisam realmente da medicina curativista, né? Sim. Então, essas pessoas que não chegaram a ser paradas ainda pela doença,
mas que, como você falou, sentir uma dor de cabeça de vez em quando, sim, eu esqueci de perguntar se o áudio melhorou. Ah, tá ótimo agora. Uma dor de cabeça, uma indisposição de vez em quando, um sono fora de hora, se elas precisam entender que esses sinais, observar, aprender a observar esses sinais mesmo, né? E assim, são tão pequenos, né? Quando a gente compara tipo, com uma dor muito forte, são tão pequenos que vai deixando passar, vai passando despercebido ao longo da vida, né? Você vai ficando lá. Olha, tem muita gente que chega lá no consultório, viu? Com a intenção de emagrecer, certo? Porque é isso que acontece hoje em dia, né? Muita gente procura o quê? A boa forma, não é verdade? Tá com o corpo bonito, né? Para ter autoestima melhor, elevada. Não que isso não seja importante, eu acho super importante sim, você ter a sua autoestima elevada, você se amar, né? Se você quer mudar alguma coisa, que você procure o melhor. Mas o que é que acontece? Muita gente vai só com essa finalidade, tá? De perda de peso mesmo. E aí, todas as vezes, eu sempre peço exames, tá? Então, assim, meu hábito é realmente pedir exames bioquímicos, porque vai ser através deles que eu vou ver onde é que tá, o que é que tá faltando para melhorar aquele corpo, tá? E aí, se eu lhe disser que fora a perda de peso, tem muita gente que tem deficiência, mas são muitas. Olha, ferritina super baixa, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa, ácido fólico baixo. E aí todo mundo sabe o que é que todo mundo diz, mas eu como bem, mas eu me alimento bem. Mas as pessoas têm que tentar entender o seguinte: às vezes a gente não consegue absorver 100% do que a gente come, porque a deficiência ela já vem de muito tempo, entendeu? Então é impossível você suprir a necessidade de uma coisa que já vem há muito tempo deficiente. Pois é. E aí, se você não tem muitos nutrientes para serem absorvidos, eles precisam do outro, né, que está em deficiência. Tipo, se você. A gente discute isso na disciplina, acho interessante, né? Nutrição clínica e parenteral, lá em farmácia, que para você conseguir absorver o outro, muitos deles você precisa da associação dos nutrientes. Então, você ingere quantidade suficiente daquele nutriente, mas se você não tiver os outros numa proporção adequada, você não consegue aproveitar, né, o que você está ingerindo adequadamente. E Justamente. aí ele passa direto. Aí veja que tudo é um conjunto, né? Não é nada isolado, sozinho. Um precisa do outro, né? Para que as reações aconteçam, a absorção aconteça. Amanda, teve uma outra pergunta aqui para tu, olha só. Certo? Matheus perguntou aqui, como foi a entrada de Amanda no ICIA? Ela começou tudo do zero quando assumiu o cargo ou já tinha protocolos criados sobre os protocolos? Não tinha nada. Inclusive, aqui no ICIA não existia nutricionista, né? Assim, nutricionista contratada pela instituição não existia. O que é que acontecia? Sempre vinha, não sei de quanto em quanto tempo, se era por semana ou por mês, que vinha uma Nutri, né? Que vinha assim como trabalho voluntário, vinha por conta dela, e aí via se o paciente estava precisando de alguma coisa, mas não tinha esse acompanhamento feito hoje, tem não, tá? Então, eu entrei aqui em 2016, na verdade, em março de 2016, e desde março para cá, todos os pacientes, eles são acompanhados, tá? E os protocolos, quem criou realmente fui eu. Então, assim, as fichas, as orientações que eu dou para os pacientes, se o paciente ele é do interior, certo? E a família não tem condição de estar comprando suplemento, e o paciente ele precisa muito, o que é que eu faço? Eu faço um parecer nutricional que a família vai levar lá para a prefeitura, tá? Do município específico, para conseguir que a prefeitura dê o suplemento, até porque é obrigação da prefeitura, né? Tá dando, se o paciente não tem condição. Então, tudo isso foi criado. Então, aqui no ICIA, junto com o consenso do INCA, eu criei um protocolozinho, tá certo? Para a instituição, que é dos pacientes, certo? É o protocolo aqui da instituição, como é feito tudo. Então, quando vem estagiário para aqui, Cíntia,
eu sempre mostro para eles como é que eu faço, como é feito a avaliação, quais são as fórmulas que são utilizadas para calcular o peso, tudo mais, porque é tudo pelo consenso do INCA. Muito bom. Então, você teve todo o trabalho de montagem. Engraçado que hoje em dia a gente fica pensando assim, como assim não tinha nutricionista para acompanhar essas crianças, né? Porque o acompanhamento é tão importante, né? E como é que era antes, a gente fica pensando, né? Quando a gente entende bem a importância da atuação daquele profissional, a gente fica imaginando como eles podiam estar desamparados antes, sem a assistência e o acompanhamento, desse profissional, né? Realmente. Eu também pensei da mesma forma quando eu descobri que aqui não tinha. Mas aí, desde 2016 para agora, para até hoje, eu sou a única nutricionista aqui e aí tenho ajuda por ser sozinha, né? Sou sozinha, mas aí sempre eu tenho ajuda, tanto do pessoal da residência, porque eu tenho meus residentes aqui, não estão por conta da pandemia, né? Então, assim, aqui a gente realmente priorizou a segurança do paciente, tá? Então, por isso que eles não estão, mas eu tenho os residentes, eu tenho estagiário, então sempre tem pessoas para me ajudar. Ainda voltando à pergunta de Matheus, e aí você pode dizer da sua experiência, Amanda, se você concorda. É possível, assim, é provável que hoje em dia a gente chegue, não somente o nutricionista, mas o farmacêutico clínico, chegue em locais que tenha que montar tudo do zero. Na verdade, é muito provável, né? Então, algumas clínicas, tá, a Amanda foi a primeira que chegou, mas ela podia ter não sido a primeira e, de repente, a nutricionista anterior tivesse suas fichas, mas ela, enfim, no mínimo a pessoa vai precisar fazer alguma adequação, né? À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai se atualizando e precisa fazer adequação das fichas. Então, é uma coisa que a gente tem sempre, durante a graduação, vocês precisam sempre pensar nisso, né? Que vocês têm que estar preparados para começar do zero quando assumirem um cargo, assim como a Amanda fez, né? Por isso, valorizem bastante, né, a construção, o entendimento da base, né, dos fundamentos mais básicos para que vocês consigam e onde buscar as informações principais para que vocês consigam fazer isso se vocês se depararem com uma situação dessa. No caso do nutricionista, a Amanda falou do INCA, né? Usou as referências do INCA, o INCA como referência. Tem alguma outra referência que tu podes indicar para os nutricionistas que estão começando agora e podem, de repente, se deparar com uma situação assim? Olha, Tipo, é o primeiro nutricionista. na questão da pediatria, a gente tem tanto os protocolos do INCA, né, o consenso do INCA para pediatria, como a gente também tem da Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Então, também tem protocolos que eles utilizam, certo, para as crianças, dependendo também da patologia da criança. Como a gente também tem, se for para adulto, a Braskem, né? Que a gente tem os protocolos da Braskem, que a gente utiliza bastante. São os protocolos que eu mais... Assim, aqui no ICU não utilizam a Braskem, né? Até porque aqui também não é hospital, a gente não tem paciente crítico nem nada. Mas o da Braskem também são ótimos protocolos. Nos hospitais que eu já trabalhei, já utilizei bastante, tá? E aqui eu utilizo realmente o consenso do INCA. O consenso e, por exemplo, o paciente, ele veio com câncer, ele tem câncer, mas em contrapartida ele tem, vamos dizer, uma intolerância à lactose, ou ele tem uma doença celíaca, por exemplo. Então, aí, na questão da doença celíaca, eu vou ter que utilizar o quê? Os protocolos já da Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Então, aí eu sempre vou mesclando, tá? Não fica sempre uma coisa
certinha, que só é o INCA. E se a criança tiver outro problema de saúde, né? Que não veio por conta do câncer, ela já tinha. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada com ela, vou utilizar só o do INCA, entendeu? Então eu sempre vou fazendo assim, Cíntia. Porque na verdade você apesar de estar no ICIA, você não dá para se preocupar somente com o problema, a neoplasia dele, né? Tem que ser o todo. E aí, para que o tratamento farmacológico tenha sucesso, ele tem que estar em boas condições, e aí você tem que se preocupar com o outro lado também. Ô, Amanda, e para emagrecimento, para longevidade e o emagrecimento, né? Bem-estar e longevidade, que você trabalha na clínica. Quem precisar montar protocolos a partir do zero também, que eu tenho certeza que você deve ter feito. Tem alguma Veja dica? só, na clínica, o que é que eu uso, tá? Eu não digo que são realmente protocolos no papel, propriamente dito, não, tá? Mas o que é que eu uso muito eu faço formulações, tá? Então, assim, vários cursos que eu venho fazendo, eu aprendi a fazer várias formulações, não com plantas, tá? Porque para fazer com planta, você tem que fazer após em fitoterapia, isso eu ainda não fiz, mas é das minhas metas para 2021, tá? Então, assim, fora tantas as coisas que eu já pensei na minha cabecinha para 2021, minha meta também vai ser a fitoterapia. E por quê? Porque, veja só, eu estudo a fitoterapia, estudo as plantas, aí eu passo sempre na forma de chá, tá? Porque eu não posso, a gente como nutricionista, sem ter após em fito, não pode, né? E ainda por cima tem que fazer a prova também, não é só ter apoio, você também tem que ter a licença. Então, assim, eu não tenho nenhum dos dois. Então, o que é que eu faço? Eu estudo muito a questão da fitoterapia, mas eu sempre passo algumas plantas na forma de chá. E eu vejo, tá, um benefício. Não é um benefício tão rápido como seria se o paciente ele estivesse tomando, né, na forma de extrato seco, por exemplo. Mas aí, isso como eu não posso, eu só passo a estudar e aí comecei a me encantar, principalmente pela a medicina tradicional chinesa, né? Porque toda a fitoterapia veio derivada dela, né? Então, assim, você vê o quanto é rico as plantas, o quanto é um mundo diferente mesmo e os benefícios que ela traz para a saúde de cada pessoa. Aí, o que é que eu faço? Eu tenho protocolos na questão de biogênese mitocondrial. Então, eu criei um protocolo baseado na suplementação de vitaminas e minerais, tá? Então, eu criei protocolo dessa forma, certo? Então, se o paciente, por exemplo, ele quer perder peso, mas ele tem fibromialgia, tá? Então, existe um protocolo para aquilo. Primeiro, a gente trata, a gente tira tudo que causa, tudo que pode levar a fibromialgia, a gente retira. Então, a gente faz a retirada de tudo. Depois a gente melhora esse corpo, né? Dando uma dieta antioxidante para depois reinocular o que? Os probióticos. Que a gente sabe que a fibromialgia, assim como outras doenças, né, autoimune, tem ligação total com o nosso intestino, né? Assim como outras doenças mesmo, não precisa ser autoimune não, tá? Os estudos mostram que até Alzheimer, Parkinson, então tudo isso, depressão, tem ligação direta com intestino. Então, vê como o nosso intestino é importante. Então, existem protocolos dessa forma, Cíntia, certo? Não assim, não para avaliar o paciente. Para avaliar vai ser o que todo mundo já realmente conhece, que é a gente faz o peso, a estatura, né? Que é o de praxe. Eu tenho o IMC, que eu realmente não gosto muito, não. Acho que é muito relativo o peso, sabe? Para perda de peso, você sempre se basear no peso não é legal. Mas aí eu faço todas as medidas, circunferência abdominal, a circunferência da panturrilha, para estar acompanhando ele. Então eu avalio ele por ele mesmo, certo? Ele é que vai me dizer o parâmetro, eu avalio sempre ele por ele mesmo, quanto ele está perdendo. O braço, dependendo se o paciente for muito acima do peso, tá? Então aí já não dá para fazer a tríceps, mas aí eu vejo coxa, faço todas as medidas. Amanda, você faz alguma parceria com outros profissionais? Tipo assim, médico? Ou farmacêutico clínico, porque o pessoal o farmacêutico, ele
um conhecedor dos fitoterápicos, né? De medicamentos, tanto alopáticos como fitoterápicos, enfim. E a gente tem, em Caruaru, a gente já tem, acho que já se formaram algumas, acho que 2 ou 3 turmas de farmácia clínica, né? Mas antes disso já havia, né, o curso em outros lugares e eu sei que tem farmacêuticos clínicos atuando aí em Caruaru. E é muito comum a parceria, fazer farmacêutico com o médico, farmacêutico clínico, parceria com o médico e com o nutricionista e com o educador físico, né? Então a gente vê muito essas parcerias, com esses profissionais. Aí, às vezes, de repente, enquanto você não faz a sua pós e a sua prova, talvez seja uma boa opção já recorrer a parcerias, né? Até porque junta, eu acho que talvez seja interessante para o paciente também. Com certeza. Eu não tenho parceria, não, eu não tenho, tá? Veja, eu estou no consultório desde 2018, mas aí eu comecei realmente a me dedicar mais ao consultório do ano passado para agora. Mas uma das minhas pretensões é fazer várias parcerias com vários profissionais. É muito importante a interação, feito você disse, entre os profissionais, porque você vê o resultado do paciente de uma forma muito legal, muito rápida, quando você tem uma interação muito boa, porque um complementa o outro, né? Um profissional ele complementa o outro. Você tem uma visão, mas o farmacêutico já tem outra que já vai lhe ajudar. E tudo em prol do paciente, né? Tudo que for em prol do paciente, a gente sai ganhando sempre. Mas boa ideia. Quem quiser fazer parceria comigo, estou aqui, viu? Eu vi que entrou aqui uns farmacêuticos já clínicos, já tem farmacêutico clínico assistindo aqui a live. Educador físico também tem feito bastante parceria, né? Então, Eu tenho uma parceira, né? Na educação física eu tenho uma parceira. É muito bom, porque a gente conversa sobre o paciente, né? E, na verdade, gera um consenso para poder tratar aquele paciente todo mundo junto, né? Como um grupo, é bem legal, bem interessante. E assim, né? A gente, como nutricionista, a gente entende muito da questão dos nutrientes, o que é que ele vai fazer no corpo, quais são as notas que ele vai passar. Mas aí, por exemplo, o profissional educador físico mesmo, ele vai entender qual é o exercício junto com aquele alimento que vai ter o benefício X para o paciente. Pois é, aí quando a gente pensa, né, junto com o outro profissional, é que fica mais interessante mesmo, né, descobrindo. Até porque é e feito se livre, juntando né? É feito livre. Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Exatamente. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta para Amanda? Amanda, você tem mais alguma coisa que queira falar? O que eu quero dizer, acho que eu sei que a maioria é estudante, na verdade. Então, assim, quando a gente é estudante, eu digo por mim, tá? Realmente minha experiência. A gente entra na faculdade com aquele sonho, com aquilo na mente, né? Assim, que quer conquistar tudo, que quando sair da faculdade quer fazer tudo que aprendeu, né? Porque isso era o que eu queria realmente, que quando eu saísse da faculdade eu fizesse tudo. Já chegasse e já começasse a fazer tudo. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê que não é muito bem assim que acontece, não. E, assim, muitas pessoas tiveram a mesma experiência que eu, Cíntia. Olha, quando a gente começa a trabalhar, a gente acha logo que não sabe mais de nada. Tudo que aprendeu na faculdade já não sabe mais de nada, não é verdade? Então, assim, quando vocês estiverem terminando a faculdade, independentemente do curso, né, que não souberem muito bem se já vai começar a trabalhar ou não, que, assim, tenham um pouco de paciência, que comecem a montar seus protocolozinhos, tudo que vocês estudaram, comecem a fazer, é muito importante. E por quê? Porque quando você chegar no local de trabalho, você não vai chegar daquele jeito perdido e dizer assim, eu não sei de nada. Tudo que eu aprendi serviu de nada, não é verdade? A gente sempre chega com esse pensamento. E assim, se esse pensamento chegar na sua cabeça, tenha calma também que você sabe de tudo. Porque a gente vamos aprender uma
coisa e realmente você aprendeu, você não estava ali em vão na faculdade, você estava aprendendo. O problema é que você acaba ficando nervoso porque é seu primeiro emprego, né? E aí você vê tanta gente com experiência, você sem. Mas aí pergunte. Se você não sabe, pergunte para aquele profissional que está do seu lado. Não tenha nunca vergonha de perguntar. Olha, eu perguntei muito, viu? Meu primeiro emprego, quem perguntava era eu. Eu andava com um caderno e uma caneta. Eu perguntava tudo. E tudo eu anotava, para não esquecer. Tudo eu anotava. Quando eu olhava no final, muita coisa ali eu já sabia. Que foi muita coisa que eu tinha visto na faculdade. Mas a gente fica tão nervosa que a gente acaba dizendo que não sabe mais de nada. Mas assim, que realmente o ano que vem, para quem está se formando, seja um ano de muitos empregos, né? Que é isso que a gente precisa. Que bons profissionais estejam realmente no mercado de trabalho, ajudando o paciente, né? E assim, se você é da nutrição e você não quer a parte clínica, por exemplo, mas aonde você for, você consiga ajudar as pessoas. Muito bom, viu, gente? Conselho de ouro de Amanda, assim, muito bom mesmo. Então, Amanda, primeiro eu queria pedir ao pessoal que está assistindo agora, por favor, se vocês puderem fazer um print da tela de vocês e compartilhar a live. Essa live vai ficar gravada, certo? Essa live vai ficar gravada e vai ser disponibilizada tanto no YouTube do projeto Promovendo Saúde e Medicamento Seguro, quanto no Instagram também. Aí, se a Amanda quiser, a gente manda também, Quero né, sim. para você usar. Quero sim, pode mandar. Então, assim, foi excelente a live. Muito obrigada, essa live visita. Foi bastante esperada, né? Hoje a gente tentou muito hoje, inclusive ela estava agendada para as 9 horas e a gente, eu acho que o Instagram deu algum problema, acabou atrasando bastante. Mas assim, eu estou muito feliz que a gente tenha feito. Foi excelente conversar com você, sabe? Foi excelente, estou muito feliz e eu tenho certeza que o pessoal aqui gostou demais. Obrigada, Cíntia. Olha, obrigada pelo convite. Obrigada pela paciência, né? Porque a gente tentou muito, realmente, desde as 9 horas até agora, tentando fazer. Já fizemos de tudo e não estava dando certo. Mas, graças a Deus, deu certo. Desde já, né? Desde já, eu já quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Não só para você, mas para todo mundo, tá? E que, assim, 2021 seja um ano maravilhoso. É feito eu digo aos meus pacientes, que seja o seu ano, o ano perfeito para você. A gente sabe que tudo que passamos e estamos ainda passando, né, ao longo desse ano de 2020. Mas, assim, que tudo que a gente passou seja um ensinamento, né? Tanto para a gente mesmo como ser humano, a gente mudar, a gente ver o outro de outra forma, a gente ser mais humano, porque o mundo realmente precisa disso. Principalmente, viu, nos serviços de saúde, a humanização é extremamente importante. E não é só com o paciente oncológico, não, minha gente, com qualquer paciente. Porque você tem que tratar o paciente como se ele fosse você. Você não gostaria de ser bem tratado no dia que você adoecesse? Então, trate o outro assim, com muito amor e carinho, tá? Então, que 2021 venha repleto de coisas boas na vida de cada um. Que seja um ano maravilhoso para todo mundo, tanto na questão profissional, mas também na questão pessoal. E que ao longo de 2021 a gente aprenda muito mais, que amplie os nossos conhecimentos, né? Porque é isso que é importante. A gente não achar que já aprendeu tudo que tinha de aprender e fica ali naquele seu mundinho, né? Só é aquilo, não quer mais saber de nada. Vamos ampliar a nossa visão, vamos ver o paciente como um todo. Então, assim, você é nutricionista, você entende nutrição, mas não custa nada você também entender um pouquinho, né? Do lado dos outros profissionais, porque aí você amplia seu conhecimento e você consegue ajudar o seu paciente, junto com todo mundo, né? Não é só uma única pessoa, é todo mundo junto. Então, um feliz 2021 para todo mundo. Um excelente 2021 também, excelente festa de Natal, festa de Ano Novo, passagem do Ano Novo, muita saúde, né? Muita saúde, que é o que a gente
quer em primeiro lugar para todo mundo, para a gente, para a família da gente, para todos, né? E que 2021 seja excelente, maravilhoso, né? Para todos nós. Muito obrigada, Amanda. Foi excelente a live. Obrigada a você. Obrigada pelo Tchau. convite e obrigada pela live. Tchau. Muito obrigada.